O Espírito Santo tem sido palco de grandes circuitos de arte internacional. E hoje a S Brasil tem o prazer de receber o publicitário Álvaro Moura, que tem contribuído e muito para colocar o Estado em evidência. Álvaro, seja muito bem-vindo ao estúdio da S Brasil. É um prazer te receber aqui. Obrigado, Tamires. É uma honra. Eu acompanhei os primeiros passos dessa empresa, acompanhei os primeiros movimentos do Mário, e eu acho que nessa doideira que foi a mudança da comunicação nos últimos 15 anos, 10 anos, com digitalização, fragmentação da audiência, eu acho que o Mário mandou super bem. Um empresário focado no negócio dele, responsável, ético, com um produto extremamente difícil de ser trabalhado, como é a delícia comunhão. Enfim, a honra é toda minha, é um privilégio estar aqui com vocês hoje, falando de rendão. Álvaro, vou pedir para você se apresentar para o pessoal de casa. Fala um pouquinho sobre você, sobre sua profissão, sobre a carreira e sobre o amor pela arte, é claro. Cara, eu sou publicitário, passei minha vida inteira em grupos de mídia, trabalhei com o diretor da Rede Gazeta, com o diretor da Rede Globo, diretor da Globo.com. Eu, há 7 anos, voltei para a Prêmio. O Prêmio tem 21 anos. Ela é administrada pela Roberta. Durante um tempo, a Rede Gazeta foi a principal acionista. Com a minha saída da Gazeta, a empresa voltou para o nosso controle, voltou para o controle da Roberta. Essa é a nossa oitava exposição, né? Fizemos 7 exposições anteriores. Então, a gente tem aí um debim nessa área de marketing promocional. Você sabe que às vezes a gente olha para trás e a gente não percebe muito, né? Mas a gente foi. Começamos a trabalhar uma campanha agora de último ano, parou para fazer a Copa. Você sabe que, gente, temos quase 2.000 projetos. Caramba! 2.000 projetos em 21 anos de empresa. Inclusive, eu trabalhei na Premium. Ah, é? Aham. Foi meu primeiro estágio. Foi meu primeiro estágio há uns anos lá, empresa maravilhosa, Ah, legal. muito bacana. E a gente resolveu, mais ou menos há um ano, a gente repensou o modelo de negócio da empresa. Uhum. Então, a gente tem o principal negócio da empresa é atendimento continuado a clientes. Então, essa área ela era administrada pela Roberta e pelo Bruno, do Vion, que é o sócio dela. Então, nós temos uma outra área, que é uma área de grandes projetos, que a gente trabalha com projetos, aquilo que requer mais tempo, mais elaboração, tem mais tempo de casa para ser feito, e a gente opera com lei de incentivo aqui em outros estados, estadual, federal, enfim, a gente tem uma atuação bem diversificada e bem bacana nessa área. E Álvaro, a gente estava conversando antes de começar aqui sobre a experiência da exposição, né? Que não é só você colocar um quadro, colocar uma obra de arte ali e acabou. Fala um pouquinho pra gente, o porquê investir nessa experiência para o público. Olha só, a gente começou em 2009. A primeira exposição que a gente fez foi uma experiência de Leonardo da Vinci. E quando a gente começou a trabalhar isso, eh, a gente tinha uma visão de mundo, e aí nós fomos aprimorando, e a gente acabou consolidando um modelo, que é o modelo que a gente vem até hoje. Então eu acho que tem 3 coisas que definem esse jeito prêmio de trabalhar, né. O primeiro deles é a relevância. E eu acho isso muito importante, eu não tenho nada, absolutamente nada contra essas exposições instagramáveis, como esse movimento mais político de hoje, de cenas do cotidiano, Uhum, fotos de movimentos sociais e tal. Não é a nossa praia. uhum. Então, a gente fez ao longo desses 9 anos, a gente fez Leonardo da Vinci, fizemos Michelangelo, nós ficamos Picasso, Dali, Goya, nós fizemos Renoir, Leger, nós fizemos Di Cavalcanti e nós fizemos Portinari. E todas essas exposições elas tiveram esses 3 traços. Relevante.
um nome que seja referência internacional no mundo das artes. 2, todas foram de graça, todas foram gratuitas, amparadas num modelo de patrocínio de projeto de marketing. Algumas utilizaram leis de incentivo, outras não. Nós não temos dinheiro direto do governo em nenhuma das nossas expedições, mas assim, é, é, eu me emociono toda vez que eu abro lá, que eu tô lá, né? Porque assim, eu sou um rato de museu, apaixonado por arte, e sempre olhava, você anda nos grandes museus do mundo, tem sempre crianças tendo aula. Então eu falei assim, pô, isso não tem Vitória, né? Como é que teria sido a minha formação se eu tivesse. Então, assim, gratuito é uma coisa que é o nosso DNA. E a terceira, inclusive. Inclusive, nós sempre tivemos uma preocupação muito grande com isso. Nós chegamos, com o Leonardo da Vinci, a levar 20.000 crianças para o Palácio Chico. Caramba! 20.000 crianças. Então, a gente tem um projeto educativo muito grande, a gente tem material didático específico para isso, a gente tem todo um processo de captar as crianças para levar para lá, e a gente está dando um passo muito maior nesse momento, que é trabalhar pessoas com necessidades especiais. Então, nós temos peças táteis, nós temos braille, nós temos, no Palácio Anchieta, por exemplo, a gente está fazendo a primeira área totalmente inclusiva. É mesmo. Uma série de características voltadas para as pessoas inclusivas. Então, assim, a primeira parte que eu acho dessa coisa da experiência é essa, é você ter um DNA, primeiro. E o Rembrandt, ele vem numa pegada um pouco diferente, porque hoje o mundo da arte, os grandes colecionadores, os grandes museus, eles, para conseguir se manter, para conseguir ser relevante, eles alugam recortes, partes, né? E é o que a gente fez com todas as outras, e é o que a gente está fazendo agora com o Rembrandt. Rembrandt, a gente mudou o nome. O nome é o Mestre da Luz e da Sombra. A gente mudou porque a gente tinha um desafio que era levar a exposição para 3 lugares. Então, como é que eu monto? Eu não posso, Centro Cultural dos Correios, eu não posso furar a parede. Casa Fiat eu posso, mas Palácio Anchieta eu não posso. Cada uma tem uma metragem, cada uma tem um tipo de facility report diferente. Então a gente fez um projeto de exposição itinerante, e todo ele baseado no conceito de luz e sombra, Uhum. porque o grande barato da obra do Rembrandt é esse conceito de luz e sombra, né? Ele foi primeiro, ele continua inspirando televisão, ele continua inspirando filme, ele continua inspirando grandes artistas por conta disso. Então, ela é uma experiência porque a gente reinventou o projeto expositivo para propiciar um negócio diferente, inclusivo, que pudesse circular o Brasil, que a gente pudesse levar para mais gente. E isso que eu ia te perguntar agora, como foi, quando foi essa virada de chave? Você percebeu: "Caramba, o nosso estado ele precisa ter essa experiência"? Olha, a gente fez 8 aqui já, né? Então a gente tem essa visão. E tem uma coisa legal, Tamires, porque assim, todas as vezes, as 7 vezes anteriores que a gente fez, é muito pouco. Que bacana. Gente trabalhando. E com esse projeto de inclusão, vem grupo de portadores de deficiência, grupo de idosos, grupo de igrejas no interior, grupos de ajuda para pacientes de câncer. Ah. Então, você tem um público no meu Espírito Santo muito maduro para esse tipo de trabalho. E sem contar, cara, que assim, eu sou apaixonado pelo Palácio Anchieta. Acho que o Palácio Anchieta é espetacular. E tá de volta ao Palácio Anchieta é uma experiência muito boa, né? Nós somos os primeiros, as 3 primeiras exposições do Palácio Anchieta que nós fizemos. Tem para você fazer obras na Europa, tem uma coisa que chama Facility Report. É um descritivo das características que você tem para receber as obras.
Então, para você trazer uma obra como Rembrandt, como Modigliani, como essas outras coisas que a gente teve, você tem que ter um sistema de segurança que dê cobertura em todas as peças. Você tem que ter uma umidade controlada. Você tem que ter uma temperatura controlada. Você tem que ter um sistema de segurança que está nisso. Quando a gente fez quando a gente trouxe o Michelangelo, nós tivemos que fazer isso. O governador Paulo Artung, na época, topou, o palácio estava recém-inaugurado, e aí foi feito todo o trabalho de facility do Palácio Anchieta, que foi evoluindo com o tempo, evoluindo com o Renato, enfim. Mas pouca gente sabe disso, mas o Palácio Anchieta é um espaço que pode receber qualquer tipo de obra de arte do mundo, porque ele tem um facility em corte igual ao do Metropolitan, igual ao do Louvre. É Caramba! uma coisa de primeiríssimo nível. E Álvaro, quanto tempo leva para uma exposição dessa ficar pronta, assim, para você falar: "Caramba, agora fica pronta"? É 1 ano, 2? Porque você já na minha cabeça, né, você já começa a pensar na próxima lá na anterior, né. Não, porque quando você trabalha com um projeto de Lei Rouanet, e é espetacular você trabalhar com Lei Rouanet, porque é uma coisa super transparente, Uhum. super correta, entendeu? O processo não te deixa margem nenhuma. É uma lei de 20 anos, completamente aprimorada, né? Uhum. Eh, Você tem que pensar isso antes. Então, a gente vai na Europa, vai onde tiver, vê a exposição, negocia a exposição. eh, a gente só consegue trazer Rembrandt pela experiência anterior. Então, a primeira coisa que você tem que mostrar é que você tem autoridade, você tem credibilidade para conseguir trazer. Você aprova, você faz um pré-projeto, Uhum. você aprova ele na Lei Rouanet, você vende esse projeto e aí você começa a montar. O trabalho de Rembrandt é mais ou menos um trabalho de 1 ano e meio, Ca menos do que isso. E agora saindo um pouquinho dessa parte técnica, você como pessoa, quando você vê aquela exposição pronta, qual é o sentimento? Olha, eh, eu tenho uma visão muito profissional dessa história toda, de ter lidado com ela, né. Eu vi essa exposição na Itália, quando a gente foi alugar, Uhum. e tem uma visão, mas eu vou te contar como é que é isso de uma outra forma. Eh, Você tem um processo exigido por 2 entidades, né. A União Europeia hoje tem uma comissão que fiscaliza esse empréstimo e essas viagens dessas obras pelo mundo. Uhum. Então, você tem toda uma certificação. Então, na hora que a gente faz o contrato, eu tenho que, antes de eu fechar o contrato, eu tenho que apresentar o facility report dos 3 lugares onde a gente fez, o líquido da segurança que ele faz. E eu tenho que ter uma transportadora que tenha segurança e que faça esse serviço. Então a gente adquiriu essa exposição, fechamos, e ela saiu de Roma, Uhum. viajou a gente trabalha com uma transportadora internacional especializada em obra de arte, que se chama APS, e eles transportaram até Firenze, no comitê italiano dessa entidade. E aí eles abrem obra por obra, a gente fez a opção de trazer emoldurado. Uhum. Então a gente contratou a moldura na Europa, eh, eles olharam obra por obra, eles têm uma espécie de uma fita adesiva que eles colocam em cima do vidro, o vidro é um vidro especial, a madeira é uma madeira especial, e eles colocam e você empacota isso uma a uma, tem um recipiente, Uhum. você coloca, como se fosse um container, a obra de arte. Então nós fomos até Firenze, essa empresa certificadora certificou que eram as obras, as 69 obras, e passou a bola para a Millennium. Uhum. A Millennium chegou no Rio, com essas obras, o Centro Cultural do Correio. Aí nós contratamos uma certificadora local, em conjunto com a transportadora e a empresa de seguro. Então ela abre a caixa, ela vê peça por peça e entrega para gente. Uhum. Então a partir dali nós somos os donos de Rembrandt. Deus.
O desespero. Aí tudo bem, acabou a exposição no Rio, acabou a exposição no Rio. Essa certificadora voltou, tudo isso lá, analisou peça por peça, coloquei esse adesivo, colocou na caixa, e aí nós passamos a responsabilidade para a transportadora. Uhum. Belo Horizonte, processo todo de novo. Certificadora Vai. passou para a gente, fizemos isso no Palácio Anchieta há uma semana. Ah, as 3 certificadoras choraram copiosamente da emoção de estar com aquela peça do Rembrandt, de estar recebendo o Rembrandt, dela estar certificando a autenticidade daquela dessa. Eu acho que, assim, você começa a cair essa ficha depois, né, por mais que você já tenha ficha, veio, essa ficha cai depois, mas eu não vou lembrar o nome dela, essa profissional aqui do Espírito Santo, eh, o ápice da carreira dela, você contrata mim, você está no Caramba, você imagina. nada aqui, você dá um laudo certificado por uma companhia internacional de seguros da autenticidade. Então, assim, eu acho que a emoção do Rembrandt, ela tá nisso, tá nisso. Essa exposição tem uma coisa muito curiosa, né? Porque ela tem umas peças muito pequenas e nenhuma peça do Rembrandt, o estilo dele de ilustração, traço contínuo, né? Então é tudo pontinho, né? E a gente disponibiliza umas lupas Olha, na exposição, que é para as pessoas deles. E aí, quando vão em escolas, eu balanço, nossa. você vê aquele monte de menino, Eu falei isso agora, as crianças da em casa. vai olhando, aí o outro descobre que o celular também tem, aí fica aqueles meninos com o celular. E aí a gente tem uma revistinha que a gente faz com o Rembrandt, e eles pegam essas revistinhas, eles sentam no chão e dá. Isso é emocionante. Essa, para mim, é o barato, entendeu? E sabe o que me pegou que você falou, Álvaro? É que tem um estereótipo de que o capixaba não gosta de arte, o capixaba não gosta de ler, mas pelo que você está falando é sempre um sucesso, então eu acho que o que falta mesmo são pessoas como você apostando nisso para trazer isso para o nosso estado, né. Olha, eu não tô nisso de ontem, né. Eu tô há um tempo. A minha primeira experiência com cultura foi 1984, 1985, na prefeitura de Vitória, com Berredo de Menezes. E a partir daí eu nunca mais parei e toda a minha atuação como, eh veículo sempre teve uma pegada cultural muito grande, assim. Durante muitos e muitos anos, nós fomos os principais apoiadores da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Nós botamos artistas grátis na televisão, a Rede Gazeta tinha uma política muito grande. Eh, Parintins foi com a tela da Globo, quando eu estava na Globo, o Festival de Verão de Salvador foi para a tela da Globo quando eu estava em Salvador. Então, assim, eu tenho uma eu tenho uma história muito grande disso aí. Eh, o Espírito Santo é um estado sofisticado, tem uma formação basicamente europeia, tem um ótimo nível educacional, eh, a classe média do Espírito Santo é maior do que o das outras cidades. Eu acho que a Capixaba tem um nível crítico bem maior, né. Já morei fora do Espírito Santo, já morei fora do Brasil, fui diretor de afiliadas, diretor nacional de afiliadas da Rede Globo, e aí eu convivi. Pois, eu acho que tem 2 questões aí importantes. Uma, um preconceito político ideológico em relação à arte. Eu acho que uma é essa. E 2, uma picaretagem muito grande de gente querendo se dar bem, criando coisas de qualidade duvidosa, com processos duvidosos e que sob a coisas que o capixaba não quer, o capixaba, né, faz qualquer coisa de uma forma, no meu entendimento, não muito correta. Então eu acho que essa é a questão. Mas eu acho que o capixaba tem altíssimo nível, veja a frequência de shows, veja a frequência de peças,
veja o histórico daquilo que tem qualidade. Você Uhum. vai para o Palácio Anchieta, você olha a história do Palácio Anchieta, que é o nosso principal lugar, se você for olhar tudo aquilo que teve qualidade, tudo aquilo que teve repercussão, teve público. O Espírito Santo tem um público formado, o Espírito Santo é um público maduro. Eu acho que o problema não é o público do Espírito Santo. Perfeito. E Álvaro, uma coisa é uma perguntinha clichê, mas teve alguma exposição que te tocou mais, que te marcou mais? Eu sei que é difícil. A próxima. Não, assim, é, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, né? A gente é presa de um poste, assim, nós somos uma empresa do Espírito Santo, é, a gente trabalha com muita coisa junta e misturada e ao mesmo tempo, e tem uma intimidade muito grande. Fazia um bom tempo que a gente não fazia nada no Che. É, dizer para você que eu não me emocionei na hora que saiu o primeiro quadro, de lá de dentro daquilo, do primeiro certificado, entendeu? Assim, quem trabalha com promoção, trabalha com evento, e eu, como sou do seu lado da praia, né? Trabalhei minha vida inteira como grupo mídia, é, você não constrói o sucesso, ou a qualidade do seu programa, ou a qualidade do seu produto, ele não é determinado no final. Ele é determinado por aquilo que você construiu ao longo do processo, né? Eu acho que essa é uma coisa fundamental na área de comunicação, né? E fundamental na área de artes. Então, assim, a emoção ela vem no tempo inteiro, ela vem da solução, ela vem do trabalho, do processo criativo. Eh, Você quer ver uma coisa que é bacana e que eu acho que ela conversa um pouco do questão anterior? Tudo e todos na exposição moram no Espírito Santo. Olha, Todo o trabalho da exposição foi feito no Espírito Santo. caramba. Toda a contratação foi feita no Espírito Santo. Nós só contratamos fora do Espírito Santo. A exposição tem uma parte adesiva muito grande, porque ela tem essa pegada da experiência, muito educativa e tal. E aí nós contratamos os adesivos nas paredes, mas ele foi feito pelo Carlos Bal, que é um designer daqui. Ele fez feito pelo Billy Bond, que é o iluminador daqui. Todo o projeto expositivo, e vocês vão conhecer, o projeto expositivo é maravilhoso. Se esses caras estão vindo da Europa para ver a nossa exposição, é de uma arquiteta capixaba chamada Rosa Nina. A direção artística é do Marcelo Lages, que é um gaúcho, que na verdade eu acho que ele é muito mais capixaba, que é muito capixaba porque ele não nasceu, mas ele escolheu morar no Espírito Santo, né? Toda a parte de marcenaria foi feita aqui, toda a parte de comunicação está sendo feito pela LR Comunicação, que é uma empresa do Espírito Santo. Todo o marketing digital está sendo feito aqui. Então, Rembrandt é uma publicação, é um projeto é, grande, talvez seja o maior projeto de arte já feito no Espírito Santo pelos valores envolvidos, pela repercussão, pelo número de cidades, talvez seja, mas ele é feito por capixaba. Não tem que trazer ninguém de fora para falar de arte aqui. Não tem que trazer ninguém de fora para cuidar de espaço cultural do Espírito Santo. A gente tem profissional aqui, a gente tem gente que faz, e eu acho que Rembrandt é uma mostra de que isso é possível fazer. Então, Álvaro, eu vou te pedir um favor agora para você fazer um convite para o pessoal de casa, chamando para conhecer a exposição. Pode falar quando começa, até quando fica. Dá o seu recado aí pra gente. No mundo em que o acesso a obras de arte é cada vez mais difícil no Brasil, no Espírito Santo, que faz muito tempo que não vem uma exposição do padrão da exposição Rembrandt, eu acho que essa exposição ela recoloca o Palácio Anchieta, recoloca o Espírito Santo no circuito internacional das grandes exposições. Então, Rembrandt, ele é um gênio da história da arte mundial. A exposição em Vitória, ela tem 69 peças originais do Rembrandt. Essas peças, elas estão divididas em duas áreas. Ela tem o humano, e lá você tem mendigos, tem pessoas da rua, tem políticos, tem parentes, que tem uma vasta tipos de
de figuras do Rembrandt. E você tem um divino, que é o retrato, que é quando o Rembrandt retrata a, a, a Bíblia, cenas bíblicas, etc, etc. Essas 69 obras inéditas estarão de forma gratuita no Palácio Anchieta para quem quiser ir assistir, quem quiser ir lá participar dessa experiência. Então, além de ser o Rembrandt, você tem a oportunidade de ver toda a genialidade do Rembrandt, quando você trata do humano e do divino. E uma outra característica fundamental: Rembrandt trabalhou muito, ele morreu muito idoso, então ele tem um tempo de produção de vida muito grande, foram quase 60 anos de produção artística. Você tem obras de todas as fases do Rembrandt. Então é um Rembrandt diverso, por você ter um histórico da arte ao longo de toda a vida, e você tem um múltiplo do sujeito que trabalhou com mendigo e trabalhou com a descida de Jesus Cristo da cruz. Então eu acho que ela é uma oportunidade gigantesca do capixaba trabalhar e ter contato com esse gênio que é o Rembrandt. Perfeito, Álvaro. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui. As portas vão estar sempre abertas. Sempre que tiver novidade, grita a gente, que você sempre vai ser muito bem-vinda aqui na ESC Brasil. Eu agradeço a você imensamente e espero recebê-la no Palácio Anchieta, na ação que a gente vai fazer lá para os jornalistas do Espírito Santo. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado a você. E para vocês que estão com a gente aqui até agora, continue nos acompanhando na esbrasil.com.br. Até a próxima!